Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. Vou pedir à irmã Cíntia que esteja orando nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, graças nós te damos, ó Pai, por mais um dia podermos estar aqui diante da Tua presença, Senhor. Que o Senhor venha estar, Senhor, à frente desse culto, abençoando cada vida, Senhor, cada louvor entoado aqui, a Tua palavra, Senhor, que venha tocar em nossos corações. Que nós venhamos, Senhor, sair daqui transformados, ó Deus, pelo Teu agir, pelo Teu Espírito. Assim eu entrego as nossas vidas, Senhor, te pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e que o Senhor venha estar, Senhor, abençoando a cada lar representado aqui nessa noite. Assim eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino O Espírito de Deus está aqui. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus com alegria. Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos lição, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas nos átrios ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Amém. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus. 1 João 3, versículo 1. Podeis assentar, irmãos. Vamos louvar a Deus mais animados, né? Porque hoje você está aqui, tem saúde, entendeu? Quantas pessoas hoje se encontram em situações difíceis. Então, é hora, é dia de louvar, de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por sua vida, por tudo que Ele vai fazer. Ele tem te guardado até aqui. Agradeça a Deus, louve com alegria. Eu vejo a glória.
Amém. Vamos estar fazendo a leitura bíblica alternada conforme projetada, que se encontra em 2 Coríntios 12, 9 e Efésios 2, versículo 8. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém. Pastor Bueno vai estar orando nesse momento. Querido Deus, mais uma vez, ó Deus, nos reunimos na Tua casa para adorar e bendizer o Teu nome, ó Pai. Sabemos que cada um, ó Deus, se dirigiu aqui, ó Deus, com o intuito no seu coração, seja para agradecer, seja para suplicar, mas, ó Deus, confiando na promessa de que o Senhor nos deu, ó Deus, de que todas as orações que fossem feitas neste lugar, Tu atenderias, ó Pai. Assim como tem atendido as nossas orações em todos os momentos que nós te clamamos ao Senhor. Nós te rogamos, ó Pai, que Tu liberes o Teu Santo Espírito para que possa estar removendo, ó Deus, qualquer impedimento, qualquer empecilho de adoração ao Senhor. Que não haja tristeza, que não haja problema, ó Deus, que impeça o nosso culto ao Senhor. Fortaleça-nos, ó Deus, em graça, fortaleça-nos, ó Deus, em espiritualidade, e que haja salvação nessa noite, ó Deus. Salvação de almas, salvação de lares, ó Pai, salvação de vidas. Que tudo, ó Deus, transcorra para a honra e glória do Teu nome. Receba os louvores aqui entoados e nos fale através da Tua palavra. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os jovens vão estar apresentando agora uma peça. Os jovens vão estar cantando nesse momento.
O que eles demonstraram aqui para vocês é o que acontece realmente. É muito fácil você acabar caindo nas tentações, no que te oferece. É difícil você resistir, mas não é impossível. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Amém. Que Deus possa a cada dia abençoar os nossos jovens, que eles possam viver verdadeiramente para Cristo. Vamos só fazendo a leitura bíblica alternada novamente, se encontra em 1 Pedro 1, versículo 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Vamos ter a participação especial agora do pastor Rodrigo.
Todos, graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar aqui com os irmãos, louvar o Senhor na comunhão dos santos. E é maravilhoso a gente louvar o Senhor. Quando eu fui convidado a estar aqui com os irmãos, foi falado que a igreja ama demais o grupo Hagios, não é? E pediram para eu cantar 2 canções do grupo Hagios, e como a igreja ama demais, eu vou amar demais contar com a participação dos irmãos também, para que nós cantemos esse primeiro hino que tem como título Ladrão de Sepultura, justamente porque ele venceu a morte. E como diz a palavra, né? Tragada foi a morte. Tragada foi a morte. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu agulhão? Tragada foi a morte. E ele ainda diz que todos nós venceremos a morte e ressuscitaremos em Cristo Jesus. Então nós cantaremos. Há um caminho que nós temos que seguir. Há um caminho que nós temos que seguir. Alguém importante o designou. A vida é como a fumaça que se esvai, igualmente a rosa que murcha e cai. A vida pode parecer longa aqui, mas a morte é perfeita, não dá pra fugir. Mas a sepultura pra nós é ilusão. Esse alguém importante por ela passa. E ainda diz que um dia dela vamos nos erguer. Jesus virá nos levar ao céu, onde estarão os sinais de uma dor, quando o Filho do Homem ao céu nos levar. E nossas lágrimas onde estarão, quando finalmente Cristo vier nos buscar. Muitos na dor hoje choram por quem deste mundo partiu para o mundo além. Mas nós temos em Cristo a esperança de ver esse irmão que partiu para sempre ver. E numa reunião de prazer sem igual, teremos nossa vitória final, onde estarão os sinais de uma dor, quando o Filho do Homem ao céu nos levar. E nossas lágrimas onde estarão, quando finalmente Cristo vier nos buscar. Quando o último inimigo morrer, ouviremos uma canção, e aqueles que adormecerão hão de se despertar para sempre. E não mais haverá lágrimas, todo medo se apagará, e jamais haverá tristeza, pois com Cristo enfim vamos reinar. Onde estarão os sinais de uma dor, quando o Filho do Homem ao céu nos levar? E nossas lágrimas onde estarão,
Quando finalmente Cristo vier, nos busca, onde estarão os se? Quando o Filho do Homem ao céu nos levar e nossas até as lágrimas vão fugir, irmão. Quando finalmente Cristo vier nos buscar. Amém, irmãos. Próximo hino, Bate no Peito. Tem uma parte da canção que diz que nem as barreiras podem conter, né, o amor do Senhor. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que nada nos separa do amor de Cristo. Nem a morte, nem a altura, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem as suas dores, nem pandemia, absolutamente nada tem poder de nos separar do amor do nosso Senhor em Cristo Jesus. E é isso que nós vamos cantar agora. Bate no peito, meio sem jeito, teu coração, em teu silêncio, o tédio é imenso, só desilusão. Diga pra mim o que há, conheça alguém que pode dar plena paz, solução, salvação. E não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestades que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar, outra verdade que liberte jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é Jesus. Bate no peito, bate no peito, meio sem jeito, teu coração, em teu silêncio, o tédio é imenso, só desilusão. Diga pra mim o que há, conheça alguém que pode dar plena paz, solução, salvação. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestades que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam romper teu amor. Não há nada que possa essa luz apagar, outra verdade que liberte jamais haverá. Ele é tudo que falta em você.
Ele é Jesus. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que Deus possa estar abençoando a vida do Rodrigo grandemente. Esse é um momento de dedicações de bens e vida. Aquele irmão que veio preparado com seu dízimo, este é o momento. Estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pastor Bueno vai estar orando nesse momento. Esse momento é um momento de dedicação, não só de bens, né? Nós temos pregado sobre dízimo, falado sobre ofertas, mas um momento de dedicação de vidas também. Então, coloque diante do Senhor agora qualquer propósito seu, qualquer intenção sua de adoração. Deus já está ouvindo, não precisa vir aqui à frente, declarar nada, mas você e Deus agora vamos fazer uma oração de intercessão, né, pelos bens e vidas que são dedicados ao Senhor. Amém? Querido Deus e Pai, mais uma vez em oração ao Senhor, nós nos encontramos, ó Pai, suplicando que o Senhor continue abençoando os teus servos, ó Deus, que possamos estar, ó Deus, sempre contribuindo, ó Deus, com a tua causa, Deus, aqui na terra, porque sabemos, ó Deus, que esses bens, ó Deus, essas ofertas,
elas são significativas para a obra do Senhor aqui, porque no céu Tu és soberano, Tu não precisas de nada, ó Deus, mas nós precisamos, ó Deus, demonstrar a nossa fidelidade ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é fiel, declaramos isso, cantamos isso, e isso é inegável, ó Deus, a Tua fidelidade. Mas o pouco que nós ofertamos, o pouco que nós dizimamos, ó Deus, é um pouco da nossa fidelidade que nós demonstramos ao Senhor também. Abençoe, ó Deus, os lares dos irmãos ofertantes, abençoe, ó Deus, os lares de todos aqueles que têm contribuído com o Teu reino aqui na terra. Ser com cada propósito colocado diante do Senhor neste momento, ó Deus, ser com cada vida que está colocando diante do Senhor suas petições, seus clamores e também os seus agradecimentos. Receba no Teu trono de graça e ajuda-nos, ó Deus, a administrar com seriedade, ó Deus, os bens que aqui são dedicados. Dá-nos, ó Deus, seriedade, dá-nos amor, dá-nos, ó Deus, compaixão com as almas aí fora. Nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, eu gostaria só de pedir que os irmãos ficassem em pé ainda, nós vamos estar cantando? Tá? Esse momento, aliás, os irmãos sentem, e se tiver algum visitante presente, eu sei que tem, né? Pastor Rodrigo já é um dele, né? Tem mais algum visitante conosco? O Valério, eu sei que não é mais visitante, né, Valério? Já veio de manhã, é um casal ali, pertence a alguma igreja? Não? Eu acho que não pertencia, mas tudo bem, sejam bem-vindos, tá bom? Valério e a esposa também que estão aqui conosco, pessoal, o amigo da Cíntia, né? Esse amigo da Cíntia tem nome? Marcos e Deise também, sejam bem-vindos. Mais alguém? Tem a minha cunhada lá atrás, a Gabriela. A Gabriela Lá, também. no banquinho lá. Tá lá. O Jetro passou por uma rebordosa, né? Melhorou já, né? Então, que Deus abençoe a vocês, sejam sempre bem-vindos. Nós vamos ficar em pé agora, vamos cantar. Bom estarmos aqui, porque é muito bom estarmos aqui na casa do Senhor. Não podemos nos abraçar, né? Não podemos nos cumprimentar. Esse é o momento em que a igreja sai abraçando, cumprimentando, mas pela situação atual nós não vamos poder fazer isso. Mas sejam bem-vindos, sintam-se abraçados, tá? Pela nossa igreja. E nós vamos cantar, né? Com todo o amor. É bom estarmos aqui louvando ao Senhor. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Deus, venha nos abençoar, para que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que esta união nunca falte para nós. Amém. Pode A minha sentar. vida é do Mestre. Quem quiser sentar, senta. Quem quiser adorar em pé, adore. Mas sinta-se à vontade. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu
nossa vida, o nosso caminho, a nossa esperança nunca pode deixar de ser direcionada ao Senhor Jesus, que é o mestre da nossa vida. Amém. O Deus do impossível. Tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e dizem sobre mim, não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim meu querer.
porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Disse que até o vento do mar me obedece. Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram para te louvar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Amém. Pastor Zé está com a palavra neste momento. Boa noite, irmãos. Boa noite. Sempre a segunda vez é mais bonita do que a primeira, né? Que bênção. Uma alegria estar aqui com os irmãos, mais uma vez. E mesmo o culto hoje não estando ao vivo, em algum momento ele estará na página do YouTube, também lá no Facebook, e alguém estará assistindo este culto. Então, desde já queremos também dar boa noite a você, e a nossa oração é que a palavra que será pregada nessa noite, os louvores aqui entoados, possam falar grandemente ao coração de vocês também. Está conosco nesta noite Pastor Rodrigo Caeté, é isso? Filho da irmã Elzinha. Fica em pé aí, irmã Elzinha. Isso. Fique sem medo. Cadê a irmã Elzinha? Fica em pé. Cadê a irmã Elza, a avó? Isso. Isso. Ela está com o neném no colo. Irmã Elza, a vovó do Rodrigo, não é isso? A vovó, a Isabelle, irmã. Então, a família é presente. O pastor Rodrigo é pastor da Igreja Congregacional, uma igreja co-irmã ali no município de São Pedro da Aldeia, e é um privilégio tê-lo conosco nesta noite, dizer que a nossa oração é que Deus possa lhe usar rica e poderosamente. Eu vou só pedir licença aos irmãos, uma vez que estamos respeitando o distanciamento social, para tirar a máscara, tudo bem? Posso tirar? Amém. Mais uma vez, a graça e a paz, prazer estar aqui com os irmãos, para ministrar a palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Deus Santo, mais uma vez, já chegamos diante de Ti, em humildade, reconhecendo a nossa dependência do Senhor, pedindo para que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, que o Senhor possa honrar a Tua palavra acima de tudo, Deus, que o Senhor me use para pregar com sabedoria e fidelidade, para a glória do Senhor. E que apenas o Senhor seja honrado, glorificado nessa noite, que homem nenhum receba glória, Deus, mas apenas o Senhor. Abençoa este que prega, abençoa aqueles que estão ouvindo, para a glória do Senhor. Amém. O tema que me foi passado tem como título Fidelidade.
E a melhor forma de desenvolvermos esse tema, fidelidade, eu creio que seria nós olharmos para uma das belas leituras que podemos ter da Bíblia Sagrada, que é olhar para ela como uma declaração de amor de um noivo, Jesus Cristo, para a sua noiva, a igreja. E de Gênesis a Apocalipse, a gente vai encontrar essa relação, irmãos, de amor e traição, de fidelidade e infidelidade da parte do povo, de demonstração de favor da parte de Deus e reação de ódio da parte dos homens. Então a gente vê esse trato de aliança, de fidelidade e infidelidade na Bíblia toda. Enquanto Deus estabelecia fielmente essa aliança de amor, com cuidado, com zelo por seus eleitos, a resposta dessa noiva, irmãos, frequentemente era de infidelidade, traição, rebelião. E não é à toa, por exemplo, que nós encontramos textos como esse de Jeremias capítulo 2, acompanha comigo a partir do verso 1, quando é dito assim: a mim veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias de sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulos eles mesmos, e se perguntarem, onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. E assim, irmãos, o texto vai se desenvolvendo com Deus mostrando o afastamento do seu povo, até chegar no verso 19, quando Deus fala assim, ó, a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Deus chama o afastamento do povo de infidelidade. Deus chama todo o pecado de infidelidade. Deus chama toda rebelião de infidelidade. Toda murmuração do povo no deserto, infidelidade. Porque Deus vê o teu povo como a sua esposa. Portanto, quando a gente fala aqui de fidelidade e infidelidade, por conta do tema ser infidelidade, a Bíblia trata toda a infidelidade como pecado. Aquilo que nós comumente associamos com as relações humanas, marido e mulher, amigo e amigo, por mais que seja infidelidade no sentido específico do termo, a Bíblia ela amplia isso e torna todo o nosso pecado infidelidade, de uma tal forma que nós podemos dizer que, embora santos, regenerados pelo Senhor, frequentemente somos infiéis. Não é verdade? Não é verdade que nós somos infiéis ao Senhor o tempo todo, uma vez que pecamos o tempo todo? E é interessante, irmãos, que Deus tem formas criativas de mostrar isso na própria Bíblia. Porque coube a um homem chamado Oséias, um texto muito conhecido nosso, para ilustrar essa infidelidade do povo na vida real, na vida dele. O texto se encontra em Oséias capítulo 1, quando Deus, para mostrar que o povo estava tendo o comportamento de uma prostituta, não é? Deus fala assim, capítulo 1, verso 2, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Oséias, você vai ser um sermão vivo, a sua vida vai ser um sermão. O fato de você tomar uma mulher, uma prostituta, vai ser um sermão visível para que todos vejam, assim eu me relaciono com vocês.
A minha relação é como se eu estivesse diante de uma noiva que eu trato com tanto carinho, mas vocês são infiéis o tempo todo. Vocês se comportam como uma prostituta. E aí Oséias recebeu esse chamado de pregar esse sermão com a sua própria vida. Então, notem que quando nós falamos aqui dessa questão de infidelidade ou fidelidade, o ponto são os nossos pecados, mais do que as relações em si. São é a forma como nós vivemos, nos comportamos diante do Senhor que vai determinar se nós somos fiéis ou infiéis. O ponto principal não está, portanto, nos nossos tratos horizontais, em nossa convivência com o próximo, mas em nossa relação vertical, nossa relação com o Senhor. Mesmo que praticamente, isso é verdade, tudo envolva nossa relação com o próximo, né? Creio que quem pode nos auxiliar a entender isso é o rei Davi, quando diante do seu pecado, o famoso pecado de adultério, diante de Batseba, ele diz assim, olha o que ele vai dizer no Salmo 51, verso 4: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu fico imaginando as pessoas contra quem Davi pecou, e ouvindo Davi falar isso: olha, eu pequei contra ti somente. E a gente sabe, e Davi sabia, obviamente, que o pecado cometido dele não foi apenas contra o Senhor. Davi, ele errou gravemente, ele sabe, ele pecou contra Batseba, ele pecou contra o soldado Urias, contra os seus próprios soldados, uma vez que para matar Urias, ele fez com que outros soldados estivessem na linha de frente, não é verdade? Para que Urias morresse, não descobrisse o adultério. Então ele pecou contra o seu próprio povo, uma vez que como rei ele deveria estar na frente de batalha. Ele pecou contra os familiares de Batseba, ele pecou contra os familiares de Urias, contra os familiares dos soldados a quem ele enviou para ser morto. Ele pecou contra a igreja invisível. Davi pecou contra nós, uma vez que todos os pecados que nós cometemos, ele não afeta apenas a nós, aos nossos amigos, aos nossos familiares, ele afeta a igreja, uma vez que nós somos o corpo místico. Então Davi sabe que todo o pecado cometido foi contra muitas pessoas, mas ele sabe, acima de tudo, que apesar da nossa relação horizontal, o envolvido nessa história, como alguém que está sendo afetado, é Deus, porque a história é de Deus e não nossa. Todo pecado cometido, embora possamos cometer contra o nosso próximo, Davi mostra que é contra Deus. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele sabe que o ofendido maior em toda a história foi Deus, e não essas pessoas. Independente do ato, irmãos, e de contra quem o ato é cometido, nós sim pecamos contra Deus, e esse pecado recebe o nome de infidelidade. Esse pecado, portanto, recebe o nome de infidelidade. Uma mentira é uma infidelidade. Uma fofoca é infidelidade. Uma desavença é uma infidelidade. Uma traição é uma infidelidade. Um falso testemunho é uma infidelidade. Uma embriaguez é uma infidelidade, e assim todos os pecados, de uma tal forma que podemos declarar que todos aqui somos infiéis. Declarados santos e fiéis pelos méritos de Cristo, o Evangelho nos torna dignos, isso é maravilhoso. Mas como homens ainda somos infiéis. Assim como Paulo fala, não há nenhum justo, nenhum sequer. Pela autoridade da palavra eu posso dizer, não há um fiel aqui entre nós. Somos todos infiéis. Pois tudo diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. E o tempo todo, como a noiva dele, nós vivemos em traição. Dito isso, irmãos, com essa introdução e essa definição exposta, peço que os irmãos abram a Bíblia em dois textos. O primeiro texto se encontra em Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao verso 4, onde nós vamos nos deter mais. E o segundo texto, para finalizar, está em 2 Timóteo 4, do verso 6 ao verso 10. Tiago 4, verso 1 a 4,
Diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Sabemos que quando Tiago, irmão de Jesus, escreveu essa epístola, assim ele fez com pelo menos 2 propósitos principais. Primeiro, ele queria ajudar os irmãos que estavam passando por severa perseguição, como que eles poderiam lidar com isso com alegria no Senhor. E o segundo propósito é que ele desejava equilibrar naqueles irmãos aquilo que nós chamamos de a fé e a teologia. Ele estava tentando unir, né, a fé e a prática. Por isso, o texto conhecido, né, a fé sem obras é morta. Porque tinha muitos ali que conheciam doutrina, conhecia teologia, sabia de cor as leis do Senhor, mas não praticavam. E aí, o texto foi escrito para equilibrar isso. Vocês precisam colocar em prática a fé que vocês dizem ter. Se vocês não vivem como santos, a fé de vocês é morta, é vazia, não faz sentido nenhum. Então, o texto de Tiago também é escrito para isso, para trazer esse equilíbrio. E nessa parte do capítulo 4, nós encontramos exatamente isso, pois Tiago está combatendo aquilo que nós chamamos de mundanismo. Aqueles que diziam ter a fé em Cristo Jesus, mas estavam vivendo como mundanos. Por isso, Tiago declara: vocês são infiéis, no verso 4. Provavelmente havia, dentre os destinatários da carta ali, aqueles que estavam tendo uma vida incoerente com a fé que professavam ter. Até sabiam a lei, sabiam da doutrina, da teologia, mas pouco praticavam. E estavam sendo, na linguagem de Tiago, amigos do mundo. Estavam sendo amigos do mundo. Por isso, vejo novamente o verso 4. A primeira palavra define o status daquele que ama esse presente século. Infiéis. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O mundo aqui não é o universo, mas um sistema de valores contrários ao cristianismo. É tudo aquilo que desvirtua a nossa alegria em Cristo para qualquer coisa fora dele. Aquilo que tira a nossa alegria em Cristo, a gente vai ver aqui no contexto, Tiago chama de mundanismo. Então, por exemplo, há como ter amigos não cristãos, claramente, há como ouvir músicas ditas seculares, há como ver filmes não cristãos, desde que haja um filtro, e aquilo não contraria o Evangelho. O ponto é que mundanismo é mais do que aquilo que aparenta aos olhos dos homens, mas aquilo que prende nosso coração e mexe com as nossas paixões. Mundanismo é aquilo que prende o nosso coração e mexe com as nossas paixões, fazendo com que nós cedemos às paixões da carne. Jesus, por exemplo, orou ao Pai para que não nos tirasse do mundo, mas para que nos livrasse do mal. E um desses males é justamente o mundanismo, esse nosso desejo desenfreado de amar as coisas passageiras acima de Cristo. Quão louco nós somos por dedicar afeição, alegria, felicidade, amor exagerado naquilo que passa como um vento e vai embora muito rápido. Quando Cristo deve ser o centro da nossa alegria, o âmago do nosso prazer, a alegria do nosso viver. Mas o mesmo Jesus que fez esse pedido, orando ao Pai para que nós não fôssemos tirados do mundo, ele vai dizer: vós sois a luz do mundo e o sal da terra, sejam diferentes, não se pareçam com eles, na forma de falar, na forma de vestir, de se comportar, sejam fiéis. Sejam fiéis, não hajam como uma prostituta, se vendendo, traindo a Deus pelo preço de uma amizade, de ser descolado, de ser aceito. Sejam, portanto, fiéis.
não sejam amigos do mundo, não se vendam. Ser luz do mundo, por exemplo, é mais do que ser um norte, ser um caminho, ser um guia àqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão em trevas, mas a semelhança de Cristo é tornar evidente também os pecados dos não cristãos. E de que forma? Imitando a Cristo. E como que Cristo fez isso? Tem um texto muito interessante, lá em João capítulo 3, verso 19, a respeito de Cristo ser a luz do mundo, onde é dito assim: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. A luz, Jesus, veio ao mundo, e como os homens reagiram a isso? Os homens mostraram rebelião. Então, aquilo que muitos falam hoje, os homens amam a Deus, os homens estão em busca de Deus, estão à procura de Deus, é contrário ao que a Escritura fala. O que a Escritura diz é que o comportamento dos homens sempre é em rebelião contra o Senhor, seja descarada ou seja velada. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. E talvez essa ilustração nos ensine a entender como é esse processo. Imaginemos que há um apagão aqui em Maria Joaquina de uma semana, e diante desse escuridão absoluto, muitas pessoas começam a fazer aquilo que normalmente não fariam aos olhos dos homens, começam a manifestar mais seus pecados, seus desejos, e a gente percebe que está sendo praticado muitos pecados em determinado canto, no outro canto. Quando os homens não estão sendo vistos, eles mostram quem realmente eles são. E aí esse apagão, há furtos, sexo à vontade, estupros, morte, todo tipo de maldade. Só que de repente aparece um clarão, exatamente no momento de maior acúmulo de pecado. Os homens são vistos uns pelos outros em seus piores atos. E qual é a reação de todos quando isso acontece? Eles vão, além de mostrar vergonha, eles vão perguntar: quem acendeu essa luz? Onde está essa pessoa que está evidenciando o meu pecado? A luz, irmãos, que é Cristo, quando ela aparece, ela mostra a podridão dos homens, aquilo que eles fazem às escondidas. Os homens odeiam ser vistos porque eles são. Eles odeiam que saibam o que eles pensam, o que eles tramam, o que eles amam fazer. Por isso eles odeiam a Deus. E quando Cristo fala: sejam luzes do mundo, sejam luzeiros do mundo, não é para que você saia falando, você é pecador, você fez isso, é simplesmente para que com o seu comportamento evidencie a podridão do próximo. Como? Sendo justo, quando você vê injustiça, sendo fiel diante da infidelidade, falando a verdade diante da mentira. Seja a luz do mundo. Faz com que o não cristão sinta revolta ao ser visto como pecador depravado. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais e foram reveladas diante da luz. Agora voltemos ao texto de Tiago 4. Notem que no verso 4, Tiago fala no final a respeito da amizade do mundo, que é inimiga de Deus. Ora, segundo Tiago, o que seria especificamente, irmãos, aqui, essa amizade do mundo? Olhando para o contexto, a gente entende nesses 3 versos anteriores. Veja aí o verso 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago usa aqui uma linguagem de guerra, prazeres que militam, que guerreiam em nossa existência, para desenvolver esse conceito de mundanismo. A ideia aqui, irmãos, é que somos dominados pelo mundanismo quando cedemos aos prazeres sem freio, que vem em nossa direção como um tanque de guerra. Enquanto a santidade diz que devemos amar e sentir prazer em tudo aquilo que Deus nos deu, com sabedoria, moderação, pureza, a carne diz que devemos e podemos viver da nossa forma, satisfazendo os nossos desejos, satisfazendo os nossos impulsos pecaminosos. Então, o problema aqui não está no prazer em si.
não está nos desejos em si. Isso porque nós fomos criados para a alegria, nós fomos criados para o prazer, para o desejo, para buscar a nossa felicidade. O ímpio, o problema dele é que ele vive buscando isso em tudo que ele faz, mas o cristão também. E é aqui que está a questão central. Conversão não é uma negação dos prazeres, como muitos pensam. Você se tornou cristão, você está perdendo o prazer da vida, está deixando de fazer isso e fazer aquilo. Lembro-me aqui da conversão de Santo Agostinho, um homem que vivia de forma devassa, perdido de muitas mulheres. E ele dizia que ele temia perder esses prazeres se tornasse cristão. A mãe dele passou anos e anos orando pela conversão dele. E ele dizia, não quero, porque eu não quero perder esses prazeres. Até que na confissão dele, ele diz algo assim: eu temia perder esses prazeres. Até que eu percebi que tu, Senhor, tomaste o lugar deles. O Senhor se tornou meu prazer. Até que eu percebi que o Senhor foi a alegria que eu tanto buscava. E eu notei que a conversão não é uma negação dos prazeres. É ver Cristo como a nossa alegria. É ver Cristo como o prazer da nossa alma. É ver que o Senhor tomou o lugar. E agora eu posso descansar. Pois eu não sinto mais falta daquilo que eu tanto temia perder. Porque o Senhor tomou o lugar de tudo. E agora eu tenho o Senhor como meu prazer. E Agostinho nos ensina que a conversão é uma realocação do prazer. O ímpio busca satisfazer a si mesmo, tendo prazer nas coisas desse mundo, mas o cristão descobre que sua alegria e seu prazer é uma pessoa. Nossa alegria é uma pessoa, é Cristo. E sabe qual é a forma de nós vermos se temos Cristo como a nossa alegria? É quando, diante das circunstâncias adversas, nos abatemos facilmente. Essa talvez seja a maior evidência de que sua alegria ainda não é uma pessoa, mas aquilo que você vê. Pois se aquilo que você vê, as adversidades, as dificuldades, as dores dessa vida te abatem extremamente e você não encontra mais alegria, é sinal de que sua alegria estava em todas essas coisas positivamente. E não em Cristo Jesus. Mas aquele que tem Cristo como alegria, sabe que Cristo nunca vai nos decepcionar. Ele vai estar sempre satisfazendo nosso desejo de tê-lo como a nossa alegria. E aí descobrimos que quando nós buscarmos a Cristo e buscarmos sermos felizes aqui, estaremos buscando a mesma coisa. Pois a nossa felicidade é Cristo, nossa alegria é nosso Senhor. Mas se uma pessoa não tem Cristo como a fonte de seu prazer, vivendo a buscar a sua própria satisfação, ocorre o que Tiago pontuou no início desse verso: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Quem busca então, segundo Tiago aqui, satisfazer sempre a si mesmo, está disposto a tudo, a brigar, a criar contendas, a fazer guerras e mais guerras. E aqui está, irmãos, a origem de todas as guerras e contendas no nosso mundo. O desejo de satisfazer a si mesmo, de ter a si mesmo como a sua alegria, de ter as suas opiniões aceitas, de ter as suas paixões satisfeitas, e tudo isso, muitas vezes, tendo que causar insatisfação e tristeza no outro. Daí a guerra, pois o outro também, muitas vezes, está também querendo satisfazer a si mesmo. E aí o que nós muitas vezes vemos? Divisões, contendas, brigas. Porque são pessoas que ainda não encontram a resposta da busca pelo seu prazer em Cristo Jesus, mas na satisfação do seu próprio ser. É por isso que o cristianismo diz: ame o seu próximo, considere o seu próximo como superior a si mesmo. Levai as cargas uns dos outros, se compadeça do seu próximo, tudo em relação ao serviço ao outro, pois o homem natural vive em busca de guerra, que é descrita por Tiago como uma atitude mundana, caracterizada pela infidelidade. Por isso, infiéis,
no verso 4. Porque vocês, no verso 1, vivem a fazer guerras, divisões, rixas, porque estão buscando o seu prazer, os prazeres do mundo, e ainda não tem Cristo como prazer. Então, quer ser fiel hoje? Cesse a briga, pare de criar divisões, seja na igreja, em casa, na família, de modo geral, no trabalho, na escola, faculdade, entre os amigos. Cesse, pois segundo Tiago, essas coisas são atitudes de inimigos de Deus e infiéis. Em segundo lugar, verso 2, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Vejam as coisas aqui que marcam a vida do mundano. Tiago vai dizer, cobiçais, matais, invejais, viveis a lutar, viveis a fazer guerras, mas Deus frustra todos os seus planos, porque, olha na sequência, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Deus frustra no coração o plano desses infiéis, pois o infiel ele pode até conseguir o que deseja, mas nunca se sentirá satisfeito. Às vezes conquista tudo o que ele queria, tudo que ele planejou, ele tem diante de si mesmo, mas vive amargurado, com inveja do outro, insatisfeito com a sua própria existência. E qual é a reação de seu coração? Ele busca cada vez mais coisas, para ver se alguma dessas coisas pelo menos vai trazer a satisfação que ele tanto está buscando. Então, para buscar essas muitas mais coisas, verso 1, mais e mais brigas, mais e mais divisões. E é por isso que ele é descrito pela Bíblia como um miserável, que pode até ser rico e bem-sucedido financeiramente, mas tem a sua alma como um pedinte, sempre atrás da alegria, mas cheio de tristezas. E aqui que eu abro mais uma aplicação a todos nós aqui presentes, irmãos. Estamos inteiramente satisfeitos com Cristo em tudo que Ele tem nos dado? Ou vivemos insatisfeitos, com um coração murmurante e invejoso? Quando eu digo satisfeito com Cristo em tudo que Ele nos dá, eu digo tudo, absolutamente tudo. Conforme o apóstolo Paulo pontua, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver humilhado, como também aprendi a ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Por isso, posso passar por todas as coisas, porque eu sei que Ele me fortalece, ou seja, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso passar, pois sei que Ele me fortalece, uma vez que eu entendi que a minha alegria é Ele, e não nas circunstâncias. Filipenses 4, verso 11 ao verso 13. Paulo nos ensina, irmãos, a ser feliz com Cristo, independente das circunstâncias. E João aqui nos ensina que viver assim é ser fiel, amante do Senhor, um cristão sal da terra, a luz do mundo, alguém que aprendeu o segredo de como não mais guerrear com o próximo, está contente com tudo o que Deus nos dá. Em terceiro lugar, verso 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O mundano, ele não tem as suas orações atendidas, conforme Tiago aqui, porque ele está pedindo justamente segundo os seus desejos pessoais, para a satisfação dos seus prazeres. Ele frequentemente ora em primeira pessoa. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu desejo isso, eu desejo aquilo, é sempre o eu. E dificilmente ele ora em favor dos outros, pelo avanço do reino, pelo avanço da igreja, mas pelo seu avanço, pelo seu crescimento material, emocional, amoroso, financeiro, pelos seus diplomas, sucessos, carreira, desejo de ser visto, reconhecido, status e tudo aquilo que o mundo ama. Ele está em busca disso tudo. E como Deus responde? Ou Deus diz o não, não concedendo o que é pedido, conforme diz o verso, ou o que é ainda mais grave,
Quando Deus responde com sim e diz, seja feita a tua vontade. Conforme é descrito em Romanos capítulo 1, quando por 3 vezes Deus diz, e o Senhor os entregou aos seus desejos e às suas paixões, para que eles fizessem tudo aquilo que eles queriam e desejavam. A pior resposta que o ímpio, o não cristão, pode ter diante de suas orações é Deus dizer sim, seja feita a tua vontade. Porque Deus está entregando os homens a si mesmos. E quando eles descobrirem o que eles mesmos são capazes de fazer, não é? Seja feita a tua vontade. O mundo pensa, irmão, que ser livre, fazer tudo o que deseja, tudo o que gosta, tudo que está diante do seu coração, é o que vai trazer a tão sonhada felicidade. Mas o testemunho final é de tristeza, abatimento e morte. Então, quanto a esse terceiro ponto, uma aplicação que eu gostaria de levantar é a questão das nossas orações que ainda não foram respondidas. Eu sei que existem pedidos que muitas vezes fazemos que visam a glória de Deus, mas que existe um tempo determinado para se cumprir. Então eu sei que nem toda oração imediatamente respondida significa estar orando segundo seus desejos pessoais. Mas embora eu reconheça isso, também sei que muitos de nós podemos estar fazendo orações que até julgamos santas, justas, mas que no fundo são para a própria satisfação, e Deus simplesmente não nos atende. Então quero te convidar a, nesse momento, rever suas orações, principalmente essas que ainda tanto aguardamos respostas. Será que eu estou buscando o avanço do reino de Deus com esse pedido? Viso a glória de Deus com essa oração? Faça essas perguntas para que nós possamos refletir. E caminhando para o fim, qual é a conclusão desse mundanismo? O verso 4 vai dizer, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, quando nós buscamos os nossos próprios prazeres com o fim último de satisfação do meu eu, e para isso muitas vezes vivemos em guerra, conforme o verso 1, quando vivemos sempre insatisfeitos, murmurantes, reclamando, e assim invejando cada vez mais, guerreando cada vez mais, conforme o verso 2, e usamos a Deus para a realização de tudo isso, por meio das nossas orações pessoais e egoístas, conforme o verso 3, a conclusão é que nós somos considerados infiéis e inimigos de Deus. E não há posição pior do que a de ser inimigo do Senhor, pois terrível coisa é cair nas suas mãos. Nós que somos cristãos podemos indagar com a certeza da resposta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o infiel, inimigo de Deus, só pode perguntar da seguinte forma: e se Deus for contra nós, quem será por nós? Está debaixo da justa ira do Senhor, tendo sido infiel aqui na terra, será a porção eterna de todo infiel. Mas aquele que é fiel, que tem Jesus como sua alegria, verso 1, está sempre satisfeito nele, independente das circunstâncias, verso 2, e tem as suas orações e objetiva a glória de Deus, o avanço do reino, verso 3, recebe como dádiva o que se encontra no verso 4, ser um amigo fiel do Senhor. E por fim, leamos 2 Timóteo 4, versos 6 a 10. Essa é a última carta do apóstolo Paulo. Ele está preso e no final da sua vida, assim ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele reconhece que está sendo oferecido como um sacrifício e que sua morte está muito próxima. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, eu fui fiel. Já agora a coroa da justiça me está sendo guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Há recompensas para essa fidelidade. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Aqui está um breve testemunho de um homem fiel. Mas Paulo, ele muda o tom agora. A partir do verso seguinte, ele diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas
tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Aqui, irmãos, está um exemplo de um homem considerado infiel, Demas, que andava com Paulo, foi escolhido criteriosamente para ser um de seus discípulos, parecia um cristão, falava como cristão, se portava como cristão, estava no meio dos cristãos, servia na linha de frente com um apóstolo, mas que se encontrou com Tessalônica, a cidade dos prazeres da carne, e adulterou contra Deus, foi infiel e decidiu se casar com o mundo. Demas amou o presente século e se perdeu. Paulo e Demas, dois homens aqui em poucos versos, um que fala que terminou a carreira sendo fiel e outro que é descrito como terminando a carreira sendo infiel e amante do mundo. Paulo buscou viver para a glória de Deus, mas Demas para a glória dos seus prazeres. E, irmãos, será que não há Tessalônica em nossos olhos? Será que não há essa Tessalônica em nosso coração? Não há esse desejo de amar o presente século? Ou há, como o apóstolo Paulo declara, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quero convidar você a fechar os seus olhos, em nome de Jesus, e convidar para que você reflita sobre o seu estado diante do Senhor. Tu tens sido fiel a tudo aquilo que Deus tem colocado diante de você, diante de tudo que nós ouvimos aqui, em relação à sua alegria nele? Se você está satisfeito com tudo que Deus tem te dado, em relação às suas relações com o próximo, se há divisões, se há brigas, em relação às orações que você tem feito, em relação aos prazeres, às Tessalônicas da vida que muitas vezes nos chamam e nos fazem correr o perigo de terminar a nossa caminhada como Demas? Ou será que no seu coração há o desejo, conforme o apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, guardei a carreira, terminei a carreira, guardei a fé, tenho vivido como fiel do Senhor? Meu desejo é que Deus encontre pessoas fiéis aqui. Senhor nosso Deus, eu agradeço a Ti pela Tua palavra, porque o Senhor é o supremo fiel da Tua igreja. O Senhor tem conduzido a Tua igreja em triunfo, em glória, com a Tua firme aliança, sendo fiel a ela, ao amor que o Senhor tem derramado sobre nós. E apesar de nossos pecados, nossa infidelidade, o Senhor permanece fiel. Mas eu rogo, Deus, para que o Senhor nos ensine a caminhar em fidelidade, em retidão, em profundo amor, Senhor, para que nossa vida seja uma resposta de santidade, e tudo aquilo que a gente fizer em obediência, em fidelidade, seja para dizer: Senhor, eu te amo, não estou em busca de bênçãos, que o Senhor me atenda, que o Senhor me dê isso, me dê aquilo, eu estou sendo fiel apenas para dizer: eu te amo, Senhor, eu te amo, Deus. Eu peço ao Senhor, Deus, se há pessoas aqui que precisam ser resgatadas pelo Senhor, que o Senhor os resgate. Não peço a eles, mas peço a Ti, pelo poder do Teu Espírito Santo, salva pessoas nessa noite, restaura pessoas, faça com que pessoas voltem a ser fiéis e caminhem em retidão diante do Senhor. Tu sabes, Deus, Tu sabes, Senhor Espírito Santo, o que é necessário. Por isso eu rogo a Ti, que o Senhor continue a abençoar essa igreja, o pastor dessa igreja, esse ministério, para que continue caminhando em fidelidade também, diante do Senhor. Toda glória é devida ao Senhor, a título de exaltação, a título do louvor, pelos séculos dos séculos, em Cristo Jesus. Amém e amém. Está chamando o Ministério de Louvor, que vai estar cantando esse cântico que o irmão Calbi está tocando. Jesus Cristo mudou o meu viver. Pastor Rodrigo continua aqui à frente, que após a oração final vamos estar à porta.
Você identificou o que você é nesta noite? Você é amigo de Deus ou é amigo do mundo? Pastor Rodrigo começou lá em Jeremias, falando acerca do relacionamento do povo de Deus com Deus. Depois o Senhor fez Oséias demonstrar como era o comportamento do povo, exemplificando pela própria vida de Oséias que o povo era infiel a Deus. Eu fico pensando, irmãos, na nossa trajetória de vida cristã, sobre nossas vidas e sobre tudo que a palavra de Deus já traz para nós como história do Antigo Testamento, do Novo Testamento. E tudo que o povo viveu, tudo que o povo sofreu, tanto que o povo errou. E hoje nós podemos aprender com o erro desse povo e não errarmos da mesma maneira. Vivermos uma vida de seriedade, de fidelidade, uma vida na presença do Senhor. Mas por que há muitos que querem trilhar nos dois caminhos? Vivendo uma vida como se fosse mundano, longe do Senhor nas atitudes, sem renunciar, mas também milita na igreja, é membro de igreja, é frequentador, adora, louva, e às vezes até prega, mas não vive na presença de Deus. O que você é? Amigo de Deus ou amigo do mundo? Seja amigo do Senhor. Termine a sua carreira como terminou Paulo, sabendo que tinha sido fiel ao Senhor até a morte, e podendo receber então a coroa da vida. Há muitos que terminam mal, como Demas. Infelizmente, muita gente caindo, ficando pelo caminho, tropeçando. A peça que os jovens hoje apresentou, a narrativa, é pura realidade na vida de muitos crentes, inclusive jovens. Esses dias, pastor Rodrigo está fazendo uma retrospectiva do ministério pastoral aqui em Maria Joaquina. Quantos eu levei às águas lá para o batismo e quantos já estão perdidos pelo caminho? Quantos estão preferindo estarem no mundo? E há outros que estão no mundo e estão na igreja. Não tomaram uma posição, não tomaram uma decisão verdadeira por Jesus. Meu querido, não se engane. Decida por Jesus. Decida em se arrepender e ser fiel. Ah, pastor, nós somos falhos. Somos sim. O apóstolo Paulo dizia que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Ele concluiu: miserável, pobre homem que sou. Mas o Senhor Jesus esteve aqui entre nós. E, como homem, nos provou que é possível sermos fiéis e renunciarmos o mundo. Qual é a tua opção? Qual é a tua decisão? Se arrependa. Se entregue totalmente a Jesus. Não seja apenas membro de igreja. Seja servo do Senhor. Aquele que não se envolve com as coisas do mundo não traz problemas e dificuldades para a igreja. A gente tem vivido um tempo, pastor Bueno está aqui, pastor Rodrigo, outros pastores, irmãos, que os pastores precisam virarem babás de crentes.
que têm optado não estarem aos pés da cruz e trazem problema para a igreja, para o pastor, e querem que o pastor resolva. O pastor não resolve isso. Sabe quem resolve isso? Somos nós mesmos, quando nós renunciamos o pecado, renunciamos o eu e entregamos a vida a Jesus. Aí vai ter paz no nosso coração. Vai ter paz no meio da igreja, no meio da família. E as coisas serão diferentes. Então, querido amigo e irmão, seja amigo do Senhor. Renuncie o mundo. A minha oração, queridos, é que Deus possa nos abençoar de tal maneira e que a gente possa viver verdadeiramente o Evangelho do Senhor Jesus. Pastor Rodrigo, que Deus lhe abençoe, que o Senhor a cada dia fale ao seu coração, abençoando sua vida e o seu ministério. O Ministério de Louvor vai estar cantando mais um cântico e eu vou estar à porta juntamente com o pastor Rodrigo. Não vou fazer apelo aos irmãos aqui, mas se alguém que ainda não entregou a vida a Jesus quiser falar comigo e com o pastor Rodrigo ali na porta, ou algum membro da igreja quer que o pastor ore por sua vida, para que Deus lhe transforme, para que você mude o seu coração, para que você não viva mais no mundo, mas diante da graça e da misericórdia do Senhor, fale conosco também ali na porta. Quinta-feira que vem, aqui estaremos, pastor Filipão vai estar pregando, é aniversário do corpo diaconal da igreja, então 19h30, permitindo Deus, aqui estaremos.